Nosso estudo de hoje, nossa aula de hoje, Romanos capítulo de número 10. Você que está pelo Facebook, estamos agora ao vivo, estamos ao vivo pelas rádios, estamos ao vivo pelo aplicativo, estamos ao vivo por algumas rádios, pela manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você estiver ouvindo. Aqueles que vão nos ouvir, nos ouvirão, né? Através de um CD. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo de número 8 em diante. Diz assim a Bíblia. O tema que, se você gosta de anotar, o tema é: como saber se sou salvo? Pergunta, é uma pergunta, tá? Romanos 10, 8 em diante. Todos? Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Para a palavra estar na boca e no coração, primeiro ela tem que ter entrado pelos ouvidos, senão ela não vai estar na boca nem no coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé aí, que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu, grego, uma vez que é o mesmo e Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Coisas boas. Vou repetir o versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Vamos orar ao Senhor, os salvos, vamos orar ao Senhor. Convido os salvos para orarmos juntos. Essa é a tua palavra, Senhor, a qual é pura. Paulo diz que ela é viva. Paulo diz que ela é eficaz. Paulo diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra ela é a única palavra que consegue separar a carne do espírito. Ela tem um corte, como um corte de um açougueiro separando as carnes do boi. Meu Deus, como é bom saber disso, que podemos confiar nesta palavra, podemos nos entregar a estes cuidados da palavra, Senhor. O que está escrito: se com a tua boca confessares Jesus Cristo e como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, é salvo. Somos salvos. Obrigado, meu Deus, porque entendemos que somos salvos. Somos salvos. E o povo do Senhor digam todos amém. Olha o irmão, dê um aplauso, isso, vamos dar-lhe um aplauso.
Obrigado, meu cooperador. Obrigado a todos os cooperadores desta noite. A segurança da salvação, ela é importante para a vida do povo de Deus. Mas se criar um labirinto tremendo para ser salvo. Se criaram aulas, se criaram águas, sacrifícios. Os homens estão inventando maneira do povo alcançar a salvação. E eu não sou ouvinte da voz do povo, eu sou ouvinte da voz de Deus. Porque tem gente que é ouvinte da voz do povo, né? Eu sou ouvinte da voz de Deus. E a voz de Deus diz, através do apóstolo Paulo, se com a minha boca eu confesso a Jesus como Senhor, e se eu creio com a minha mente que Ele está vivo, porque se eu creio que Deus ressuscitou, quer dizer, eu creio que Ele está vivo, diga, eu creio que Ele está vivo. Só pode salvar alguém quem está vivo. Então eu não posso pedir a Maria, não posso pedir a São Jorge, nem a Santo Antônio, nem a São Pedro, nem a São João, para me salvar, porque eles estão mortos. O morto não pode salvar ninguém. Então, quando ele diz, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, ou seja, que Jesus está vivo, serás salvo. Diga, salvo. Como eu sei que eu sou salvo, pastor? Porque eu creio. Olha aqui. Se com a tua boca eu confesso, eu creio no meu coração que Jesus está vivo, eu sou salvo. Por que eu tenho a capacidade de crer, você tem a capacidade de crer? Porque o apóstolo Paulo disse aqui, nesse mesmo livro de Romanos, nessa carta, agora no capítulo 12, por que você tem a capacidade de acreditar para ser salvo? Porque você já é um salvo, né? Você já era salvo. Você extraviou-se por causa do pecado, da desobediência de Adão. Nós nos perdemos na caminhada. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, Paulo dizendo, irmãos, olha um pouquinho para cá. Com todo o respeito que eu tenho pelo apóstolo Pedro, com todo o respeito que eu tenho por Tiago, por João, por Mateus, pelos discípulos de Jesus, pelos 12 apóstolos de Jesus Cristo, mas a graça de Deus foi dada a Paulo. Diga, o evangelho foi entregue a Paulo. Então, a mensagem que veio através de Paulo é a mensagem que veio através de Jesus Cristo. Então, quando Paulo disse assim, porque pela graça que me foi dada, diga, a graça foi dada a Paulo, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense como? Moderação. Segundo, diga assim, segundo o que, pastor? Uma medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, Paulo está explicando que a graça foi dada a ele, ele explica. Por que eu acredito, você acredita em Jesus que ele está vivo? Porque foi nos dado a nós uma medida de fé para crer que ele está vivo. Você sabe que tem gente que não crê que Jesus está vivo. Tem uma igreja muito grande, com todo respeito, mas eu tenho que falar a verdade. Tem uma igreja muito grande no Brasil e no mundo, que eles fazem uma procissão chamada a procissão do Senhor morto. Eles carregam uma imagem, que eles dizem ser de Cristo, e eles andam pela rua, sabe, carregando, eles dizem, a procissão do Senhor morto. Então essa gente não tem a fé para crer no Cristo ressuscitado. Então eles acreditam num Cristo que está morto. E se eles creem num Cristo que está morto, eles ainda não são salvos. Eles ainda estão debaixo do pecado.
Eles ainda estão excluídos da presença de Deus. Eles são inimigos de Deus. Eles são adversários de Deus. No coração deles não há coisa boa. Porque eles veneram o morto. E um morto não pode salvar. Diga assim, um morto não pode salvar. Então Paulo está dizendo que Deus deu uma medida. Diga assim, Deus me deu uma medida. Olha o teu irmão, diga assim, Deus te deu uma medida. De fé, diga, de fé. Você não está aqui em busca de um milagre, de uma situação resolvida. Você está aqui porque você foi... A fé é tua. Minha? A fé é nossa. Nossa! Está escrito, pastor. Tá. Tito. Depois de Timóteo, veja. Tito. Para você saber como saber que sou salvo. Tito 1. Depois de Timóteo, tá? Vem Timóteo, Tessalonicense, Timóteo 1, Timóteo 2, depois Tito. Diz assim, Paulo, empregado de Deus, porque servo é empregado de Deus. Paulo, empregado de Deus, e apóstolo, ou seja, enviado também por Deus, enviado por Jesus Cristo, para promover a fé que é de todo mundo que queira. Mas o pastor estava falando num dia desse na televisão, que quem quiser ser salvo, só aceitar Jesus, porque a salvação está liberada para quem quiser. Quem quiser ir para o céu, levanta a mão, quem quiser ir para o inferno, abaixa a mão. A minha Bíblia não diz isso. Mas ele é muito importante na cidade. Ele representa o meio evangélico. Só se for para vocês, para mim não. Quem representa o evangelho nessa cidade é os pregadores da graça de Deus. E os que pregam a graça não a libertinagem, a graça de Deus. Então, quando Paulo diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é exclusiva de quem? Dos eleitos de quem? De Deus. Então a fé não é de todo mundo. Diga assim, a fé não é de todos. Paulo até escreveu aqui para trás aqui, deixa eu ver se que eu não pus na mensagem. Aqui está. 2 de Tessalonicenses 2. 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 em diante. 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 em diante. Finalmente, irmãos, o que Paulo está falando? Então é para fazer oração, né? Porque tem uns pregadores de que estão pregando a graça que diz que não faz orações mais. Orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres de quem? Dos homens perversos e maus. Por quê? Por quê? Porque a fé não é de todos. Diga assim, a fé não é de todos. Mas a fé não é de quem quer não, pastor? O pastor prega sobre Jesus, aí o pastor fala, quem quer aceitar Jesus? Quem aceita vai para o céu, quem não aceita vai para o inferno. Qualquer um pode aceitar, qualquer um pode recusar. Jesus está exposto, quem quer ele leva para casa, quem não quer ele chuta ele. É isso que se ensina. Quando se ensina que o homem escolhe Deus, está dizendo que Jesus é aquela porcaria que eles carregam aqui, ó. Um senhor morto. Diga, Jesus não está morto. Eu creio que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Então, esta fé que me faz crer, já foi me dada. Diga assim, já foi me dada. Você quer ver outra passagem? Paulo diz aos Efésios, eu estou te explicando com as palavras do apóstolo da graça, que recebeu a graça. Efésios, capítulo 1, versículo 11 em diante.
Efésios capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz. Paulo escrevendo, né? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o quê? Não, eu fui predestinado. Não tem predestinação. Não tem, o pastor falou lá, não tem predestinação. Não tem, Deus não tem poder de escolher. Deus não tem poder de fazer da massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra, porque o pastor não quer que Deus faça. Deus não pode. Deus faz os vasos e os vasos escolhem se eles querem ser de honra ou de desonra. Eles escolhem. Mas a Bíblia não diz isso. Diga assim, a Bíblia não diz isso. Diga, o pastor até diz isso. Ele até grita dizendo isso. Mas a Bíblia não diz. Diga assim, a Bíblia não diz. Você crê na Bíblia? Então vou ler para você. Nele digo, no qual também foi feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus fez todas as coisas. Então, ele fez as ovelhas e ele fez os cabritos. Ele fez os eleitos de Deus e ele fez os destinados também. Diga, ele faz todas as coisas. Para que ele fez todas as coisas? A fim de sermos... Ele nos fez para quê, pastor? Para sermos cavalo do Satanás? Para mim fazer um culto de libertação e começar a invocar o Satanás para a vida das pessoas e fazer as pessoas ficarem babando aqui no chão? Não. Ele nos fez para quê? A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, diga assim, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então nós, a igreja, de antemão esperamos em Cristo, porque nós fomos preparados para esperarmos em Cristo. Pastor, o que acontece com essas pessoas que de antemão esperamos em Cristo? O que sucede? Porque o senhor está falando da fé, que nós já nascemos com uma fé. Então vamos lá. 13. Presta bem atenção no que você vai ler. Em quem também vós, todos nós, depois, diga assim, depois que ouvisteis a palavra da corrente, do óleo santo, do passar no tapete de sal, beber a água ungida, está escrito isso? Mas ali faz, mas Deus mandou fazer? Então está escrito o quê? Então vamos lá. Em quem também vós, depois que ouviste o quê? A palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Agora, tendo nele crido. Você crê porque você tem a fé para crer. Porque a fé é dos eleitos de Deus. Tendo nele também crido em quem? No evangelho. A maioria não crê no evangelho. Sabe que a gente crê? Malaquias. Pastor, estou com medo. De quê? O meu pastor falou que vai vir um monte de gafanhoto na minha casa, porque esse mês eu não pude dar os 10% para a igreja. E o pastor falou que os gafanhotos vão entrar na minha casa. Eu já mandei colocar telas na minha casa para o gafanhoto não entrar. Só se for esse gafanhoto, né, irmão? Só se for, porque o outro, Jesus, já o repreendeu da tua vida. Tu és ovelha de Deus, irmão. Somos ovelhas. Diga, somos ovelhas. Diga, eu sou ovelha. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho, tendo nele crido, também crido, ao que aconteceu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, por que a igreja cria tanto obstáculo para classificar alguém? Agora você está salvo. Você já viu o que a igreja faz?
Primeiro, faz aquele espetáculo durante o domingo à noite. Fica o pastor 1 hora. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Aceita Jesus. E ele chora, ele fala, Jesus está no trono chorando. Jesus está chorando. Faça Jesus ficar feliz. Como pode, irmão? Ele te fez para ele. Eu estava na maconha, no assalto, no roubo, na prostituição, no engano, na bebida, na noitada. Eu fui feito para ele. Ele foi lá e me buscou. Pastor, qual foi o câncer que ele te colocou? Nenhum. Mas está escrito, não vem pelo amor, vem pela dor. Não está escrito em dor. Está escrito que ele nos predestinou em amor. Nos ensinaram tudo errado. Graças a Deus que ainda estamos com tempo de aprender certo. Também, depois nele criado, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Diga, selado com o Santo Espírito. Primeiro você crê, diga assim, primeiro eu creio. Por que eu creio? Porque eu já tenho a fé. Paulo falou em Romanos que Deus repartiu uma medida para cada um. Paulo falou... Eu li aonde? Paulo falou a Tito que a fé pertence a quem? Eu sou um eleito, então naturalmente eu tenho a fé para crer. Você estava lá na tua casa lá, nós temos irmãos aqui que pegava sal grosso, enxofre, água benta, lencinho ungido, sabe, pauzinho da cruz, sangue do cordeiro. Que mais? Passava no tapete do sal, aí estava lá escutando a pregação, aquilo que foi, a graça que foi dada a Paulo, Paulo não está por aqui, né? Então nós temos que pegar as palavras dele e repetir. E nós lemos, Paulo, lemos o Evangelho, aí você está lá, como pode? O cara está falando para a água não faz nada, o cara está falando que isto não faz nada, então isto é uma resistência. Há uma guerra interior, mas como você é uma ovelha, você nasceu para crer no Evangelho, irmão, porque o Evangelho ainda não tinha chegado na tua vida, e nós acreditávamos em qualquer coisa. Antes do Evangelho chegar, nós acreditávamos em tudo. Eu acreditei, irmão, até em Papai Noel. Eu tinha uma conga, eu já falei, era difícil ter uma conga, eu ganhei uma conga da escola, do colégio. E falaram, se eu colocasse a miséria da minha conga na janela, Papai Noel ia botar um presente. Roubaram a minha conga. Eu acreditei no Papai Noel. Então, antes do Evangelho entrar, nós acreditamos em tudo, irmão. Nós acreditamos em tudo. O Evangelho, quando chega, irmãos, ele coloca na tua mente um filtro. Às vezes é como aqueles filmes que o cara liga aperta o botão e aparece uma cerca invisível de raio, né? Que não deixa ninguém passar. Então o Evangelho é assim. Depois que ele entra, parece que faz uma cerca, tudo que vai entrar, dá aquele choque. Mas você tem que manter essa cerca ligada. Às vezes nós desligamos a cerca e algumas porcarias começa a penetrar e começa a criar confusão na nossa cabeça. Então, quando Paulo diz, olha, você vai ouvir, você vai crer, porque você dá fé para crer. Você é uma ovelha, a ovelha nasceu para acreditar em Jesus. Diga, a ovelha nasceu para crer em Jesus. Diga assim, crer é ter fé. Aí Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, aos Efésios, né? Capítulo 2, olha o que diz, 1 em diante. Olha o que ele diz. Ele vos deu vida. Diga, ele me deu vida. Como é que nós estávamos? Morto. Irmão, vem aqui. Vem aqui, por favor. Porque o irmão já está meio caidinho hoje. Está com cara mais de morto mesmo. Deita aí. Olha só, olha como nós estamos. Morto. Quer aceitar Jesus? Não, você está morto, fica quieto. Morto não aceita nada.
É uma mentira, vendo? Morto não aceita. Você quer um carro novo? Morto não quer carro. Você quer esposa? Também morto não quer esposa. Quer um bom salário? Você quer uma casa nova, uma casa própria? Tua empresa vai prosperar, você vai vender muito. Não pode dar o que quiser para o morto. Como ele está? Está como? Está morto. Sem vida. Então não adianta dar proposta para ele. Olha, aceita Jesus. Ele está como? Morto. Mas está vivo ainda isso. Obrigado, meu irmão. Mas o que aconteceu? Eu estava morto, diga, lá, morto. Eu estava morto, nós estamos todos assim. Como é que faz para esse morto, para enterrar um morto? Bota no caixão e leva até o sepulcro. Como é que um morto pode se levantar e ir para algum lugar? Não pode, diga assim, eu estava morto. Estava morto aonde? Está morto no pecado, quer dizer, nada de Deus nos atraía. Quer dizer, nós estávamos vivos para o pecado, estávamos mortos para Deus. Nós estamos vivos. Você vivo para o pecado, você está morto para Deus. Quando você está morto para o pecado, você está vivo para Deus. Você entende isso? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, ou seja, fazendo isto, praticando aquilo errado, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. O morto é guiado, é empurrado. Vamos para lá, leva o morto para lá, traz o morto para cá, e leva, e ele vai. Ele é conduzido, porque está morto, qualquer caminho é caminho. Ele não busca caminho, está morto. Ele é arrastado. Segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, diga assim, todos nós, outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza carnal, éramos o quê? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e no nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmão, para essa vida chegar até nós, quem esteve aqui terça-feira, ouviu qual foi o tipo de sacrifício que Jesus passou. Para que essa vida chegasse até nós, Jesus precisou de sentir a dor no corpo para salvar o corpo. Ele levou as dores no corpo dele para salvar o corpo dele, que é a igreja. Ele levou no corpo para aliviar o corpo. Você entende? Então, quando ele diz Deus sendo rico, diga assim, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. Diga, ele me ressuscitou. Está vendo? Ele estava aqui morto. Estava morto. Mas quando Cristo chama ele, porque ele é um eleito de Deus, tem o dom da fé, mas está morto. E não se acorda um morto oferecendo casa própria para ele, carro, ou vou resolver seu problema. Não se acorda um morto assim. Se acorda um morto com o evangelho. Se acorda um morto com a palavra predestinada. O morto só acorda quando fala para ele: você é um eleito de Deus, um predestinado de Deus. O teu nome está no livro da vida, o mal não te toca. Aí o morto acorda. Aí ele acorda. Diga, aí ele acorda. Aí acordamos, diga, eu acordei. Aí agora, pastor, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora, porque pela lei, não, porque pelo batismo nas águas, pelo jejum,
pelas aulas de preparação para ser salvo, porque sabe que a igreja ela fala, tem uma aula, você ainda não é salvo ainda não, você tem que participar dessa aula 3 meses, 4 meses, depois você vai para a classe mais elevada, mais uns 2, 3 meses, e depois você vai para a obra principal, que é entrar nas águas, para depois aí você é salvo. Então quer dizer que não é pela graça que eu sou salvo, é pela água que eu sou salvo, é pelo catecismo que eu faço que eu sou salvo. Eu sou salvo. Como é que eu sou salvo? Eu sou salvo mediante que você já tem, que eu já tenho, que isto não vem, foi dado como presente de quem? Você não fez nada para ter esta fé. Você já nasceu com ela porque você é um eleito de Deus. Porque um povo para viver numa igreja dessa aqui, um ministério desse, só sendo eleito de Deus. Por quê, pastor? Porque a maioria das igrejas, 90% dela, venha pegar a água que vai resolver o teu problema. Vai um monte de tonto atrás. Venha pegar o lenço que não sei o que vai resolver. Vai um monte. Venha passar no sal grosso. Venha tirar o capeta. Venha tirar o demônio. Venha fazer não sei o que. Venha. Aqui eu não mando você vir. Aqui eu te dou. Te dou a verdade. Te dou a palavra. Então, uma igreja congregar só com a palavra, só se for uma igreja que nasceu com a fé, irmão. Só se for a igreja dos eleitos mesmo. Para se congregar só com a palavra, tem que ser eleito de Deus. Tem que ser aquele povo que Isaías falou em Isaías 43, 21, ele diz, ao povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ah, teu nome está escrito no livro da vida, rapaz. Diga, é pela graça. Eu sou salvo. Mediante a fé. Isto não vem de mim. É um presente de Deus. Não, eu tenho muita fé porque eu jejuei muito. Você sabe por que você não tem a fé que eu tenho? Eles dizem isso. O povo da igreja, ele fica com um peitinho de rolinho assim, né? Vai para dentro do mato. Ah, irmão já está por dentro das coisas, viu? Já está reprovando a mentira. Vai para dentro do mato se consagrar, buscar poder. Ir para dentro do mato buscar poder, eu estou anulando a Bíblia, porque a Bíblia diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. Se eu vou no meio do mato buscar poder, quer dizer que eu não tenho nem poder, nem o espírito, nem conhecimento. Se você tem o conhecimento, você não vai. Irmãos, a verdade de Deus é maravilhosa. Ela te limpou, ela me limpou, estou livre, estamos livres, irmãos. Vale a pena servir a um Deus na liberdade. Não é liberdade para sair daqui, beber cachaça, fumar maconha, xingar palavrão, trair a esposa. Não, é uma liberdade para adorar a Deus sem algema, sem corrente. Venha, irmão, na corrente. Venha, irmão, na corrente. Irmão, olha para minha cara, vê se eu tenho cara de bicho selvagem para entrar em corrente. Eu sou ovelha. Tu nunca viste uma ovelha acorrentada, irmão? Você já viu alguma ovelha acorrentada? Só dessas igrejas aí que vai atrás de corrente. Ovelha livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só se conhece a verdade quem foi selado com essa fé maravilhosa. Foi dado a ele a medida para crer. Eu creio porque Deus me deu a fé para crer, irmão. Eu não creio porque o pastor chorou. O pastor chorou tanto, pastor, que eu ia. E eu acabei aceitando Jesus. Agora eu me arrependi. E fica um monte de gente. Vai para a igreja, sai da igreja. Vai para a igreja, sai da igreja. Vai para a igreja, sai da igreja. Quando você sabe que você não foi a ele, foi ele que te fez para ele. Você não foi a ele, você foi feito para ele. Tudo foi feito por ele e para ele é todas as coisas, irmão. Somos totalmente de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus, irmão. Não há nada impossível para o nosso Senhor.
Eu sei que alguns de vocês podem estar em agonia aqui esta noite, ou pela rádio me ouvindo, ou vai me ouvir por um CD. Para Deus não há nada impossível. Entra no descanso de Deus, porque Deus já entrou no descanso, irmão. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Diga, Ele é o Senhor da minha vida. Com a boca eu criei, com o coração e com a boca eu confessei que Jesus está vivo. Diga, Ele está vivo? Diga, é pela graça que eu sou salvo. Não vem de nós, é a fé, que também não vem de nós, é um presente de Deus. Diga, não vem da obra, não vem do sacrifício. Aí você encontra aquelas irmãzinhas missionárias, aquelas profetazinhas, já viu? Ô, varô, teus filhos estão tudo na obra de Deus. Sim, irmã. Olha aqui o meu joelhão, todo roxo. Sabe por quê? Eu orei muito pelos teus filhos. Não estou dizendo para não orar, não. Não digo para não orar. Eu digo para você não se gloriar. Porque isto se chama glória. Orar, nós temos que orar sem cessar, mas não nos gloriar. Falar que alguém se converteu porque alguém orou, isto é puxar glória para si. Se converteu porque o nome dessa pessoa estava lá no livro da vida e Deus usou você. Se você foi usado para aquela pessoa, você tem que dar glórias a Deus, irmão. Que você se tornou um vaso útil. Porque tem um monte de vasos inúteis, irmão. Quando alguém é usado por Deus, tem que falar, meu joelho. Não, joelho não, porque eu fui lá no mato, né, irmão? Lá no mato. E eu fico lá de noite, pastor. Eu e mais 70. Deus que me livre. Eu vou deixar minha mulher sozinha dormindo em casa, vou ficar com 70 homens no mato. Olha para minha cara, irmão. Veja que eu tenho cara de homem igual de mato. Eu gostava de mato quando eu era garoto, ficava caçando preá. Agora eu não caço mais preá. Caço não. Então, amado, não de obras, diga, não de obras. Diga, o versículo 9 está escrito, diga, está escrito. Diga, não de obras, para que ninguém, diga, ninguém é quem? Ninguém. Diga, ninguém. Diga, a justificação é pela fé. Paulo falou isto à igreja de Roma no capítulo 3. Aí Paulo dizendo, Romanos 3, Romanos 3, 28, vamos 27, onde pois a jactância? Sabe o que é jactância? Orgulho, soberba. Foi eu que fui lá no morro, eu que fui no mato. Sabe por quê? Porque eu passei 3 vigílias, e eu fiz 24 horas, e fiquei 3 dias sem comer. Aí Paulo diz, onde pôs a jactância? Foi de toda excluída. Porque a lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Diga, a justiça vem pela fé, e a fé já está em minha vida, então quer dizer que eu já estou justificado. Hoje uma pessoa falou comigo assim, pastor, Jesus falou para a gente ser santo igual a Ele. É difícil, ninguém consegue. Eu falei, é por isso que é pela fé. Se você não crê no que Ele fez por você, a Bíblia diz que Ele nos justificou, nos perdoou, nos amou, nos santificou, nos regenerou, nos reconciliou. Então tudo partiu dele. Diga, é por ele. Por isso que Paulo chegou à conclusão. Concluímos. O homem, ele é justificado pela fé, só pela fé. Se você crê que tu és um escolhido de Deus, santificado por Jesus, você é um escolhido de Deus, santificado por Jesus.
Não é a irmã Dulce, não é aquela ali não. Não é a irmã Dulce, uma senhora muito boa, né? Que foi consagrada a ser santa, que é a santa. Santo é aquele que Jesus morreu por ele e perdoou ele e tornou ele santo. Nós nos tornamos tão santo por causa dele e por ele, que o Espírito que é santo passou a morar num corpo que Deus fez também santo. Não tem como, abençoado. Eu não consigo provocar nada de santidade para fazer o Espírito Santo entrar em mim. Ele diz, se eles ficarem no morro, no mato, e gritando, e vão lá, e vem Espírito Santo, vem, vem, vem. E nós lemos aqui em Efésios 1,13, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste com o Espírito Santo. Não é vem, vem, vamos buscar. O povo liga para mim falando, pastor, tem uma reunião de busca do Espírito Santo? Não. O senhor não busca o Espírito? Não. O senhor não é de Deus? Eu falei, sou. O senhor não busca o Espírito? Não. Por quê? Porque só busca quem não tem. Eu tenho. Você tem? Não se busca o que tem, você já tem. A Bíblia diz, nele estamos completos. Diga, estamos completos. Perfeito. Diga, totalmente perfeito. Diga, não na carne, no espírito. Perfeito. Diga, eu estou perfeito. Totalmente perfeito. Aí o irmão que quer desmanchar a eleição, a soberania de Deus, leu até isso aqui, ó, Filipenses 3, 12, olha o que diz. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Filipenses 3,12. Aí, tá vendo? Tá vendo como ninguém é perfeito? Paulo está tratando primeiramente aqui da natureza humana. Quando ele fala, já tenha obtido a perfeição, ele está falando da perfeição na carne. Aqui no finalzinho, no versículo 14 e 15, é o que ele diz. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos, está vendo? Lá em cima ele diz que não obtivemos a perfeição, e aqui ele diz que nós somos, ele está tratando com duas coisas, né? Está tratando com a carne e está tratando com o espírito. Aí da carne, ele fecha lá no versículo 21, veja, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, porque não é perfeito ainda, mas será igual ao corpo da sua glória, aí se tornará perfeito. Mas no espírito, perfeito? Aonde está o Espírito Santo, pastor? Diga, no meu espírito, eu estou perfeito. Minha carne, diga, minha carne, não presta para nada. Tem desejos malignos, ela quer fumar, quer beber, quer jogar, quer pegar o dinheiro da obra de Deus, pagar lá ingresso para ver o Flamengo bater no Grêmio, tadinho. Não pode. Não pode. Diga, eu estou perfeito. Romanos 5:1. 1 minuto. 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, que já temos, né? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre eles alcançaram pela fé. É o que nós alcançamos pela. Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que sacrifica. Os eleitos de Deus, os escolhidos. Romanos 11:6. Se é pela graça,
já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Tá vendo? Se é pela graça, não é pelas obras. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Diz assim a Bíblia: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será. Por que você vê o povo que vive debaixo da lei sempre dizendo que estão em pecado? É o pecado, é o diabo, é o pecado, é o pecado, é o pecado. Irmão, nós estamos debaixo da graça de Deus. O pecado não mais tem domínio sobre nós. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Descanse a tua alma. Você é da fé, você é um eleito, você é um escolhido. Se você quiser aplaudir ao Senhor, seria bom, hein? Porque assim diz o Espírito da verdade. Vamos ficar de pé, por favor. São 3 minutos para as 9 horas. Pastor, aqui o Espírito Santo não faz o